nosso material didático. Hoje nós vamos estudar a lição 11, que data do dia 10 de dezembro de 2023, e o tema dela é Missões e a Igreja Perseguida. Ou seja, hoje vamos tratar em especial de a perseguição que a igreja está sofrendo nos dias atuais. Na página 2 tem o tema da nossa lição e o nosso texto áureo, que diz: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Olha, o texto áureo escolhido é muito bom, porque o apóstolo Paulo já está anunciando que o cristão ele não vai ter paz durante todo o tempo que ele estiver aqui na terra. Ou seja, se ele for viver corretamente, querem viver piamente, os que piamente querem viver em Cristo Jesus, padecerão perseguições. Ou seja, se você viver o cristianismo na íntegra, você vai viver perseguição, você vai falar coisas que as pessoas vão dizer: não, você está discriminando os homossexuais. Outra hora vai dizer: não, você está discriminando os pagãos, você está discriminando os espíritas. É o discurso que está tendo hoje, tá bom? Estou falando aqui no Brasil. Eles ainda não perseguem porque eles não conseguiram aprovar leis aqui no Brasil que iriam proibir os cristãos de dizer que o homossexualismo é pecado, por exemplo, tá bom? Mas em qualquer tempo, então, o apóstolo Paulo está dizendo: o cristão vai sofrer perseguição. A verdade prática diz: precisamos aprender com os cristãos perseguidos aspectos da fé cristã que só eles conhecem devido à natureza da opressão que eles experimentam. Bom, eu até separei alguns eventos históricos que são noticiados pelo site Portas Abertas, para nós podermos ilustrar essa situação. E nós veremos como tem cristãos sofrendo perseguição no mundo dos dias atuais. Bom, na página 3 nós temos a leitura diária e a leitura bíblica em classe até a página 4. Eu vou deixar para vocês lerem. No final da página 4 nós temos a introdução, que diz: a perseguição contra os cristãos é uma realidade. Aproximadamente 360 milhões de cristãos no mundo sofrem algum tipo de perseguição por expressar sua fé em Jesus. Muitas vezes, a obra missionária é realizada no contexto de perseguição religiosa, política e cultural. Por isso, o tema desta semana é muito importante. Política, nós podemos dizer, por exemplo, Canadá, Inglaterra, são países que politicamente estão perseguindo os cristãos. Por quê? Lá, se você disser que o homossexualismo é pecado, você vai ser preso. Ok? Pois bem, no capítulo 1 da nossa revista, na página 5, ele diz: a igreja nasceu em contexto de perseguição. Bom, aqui ele vai nos trazer dados históricos, sempre lembrando que em preto significa o texto integral da revista. Em azul significa um texto da revista que eu coloquei como sugestão para vocês destacarem na aula de vocês. Ele diz: número 1, a perseguição contra Estevão, o primeiro mártir. Estevão foi um servo de Deus que se comportou com muita sabedoria diante de um levante contra ele na sinagoga chamada dos Libertos. O texto de Atos 6 nos mostra que ele passou a ser vítima de mentiras, subornos e de falsas testemunhas, fazendo com que Estevão disputasse com eles a respeito das Escrituras. E é importante dizer que o texto, claro, deixa claro que o Espírito de Deus agindo em Estevão e ninguém podia lhe resistir. Tá bom? Nessa sinagoga diz que tinham diversos
debatendo com Estevão. Não é impossível que Saulo de Tarso estivesse lá, ok? E Estevão acabou sendo morto. Bom, aqui tem o primeiro relato de perseguição, ele vem dos judeus. Essa perseguição dos judeus, ela vai se estender até o ano 135, quando ocorrerá a revolta de Bar Kokhba contra o Império Romano, né? E ele vai conseguir, por cerca de 3 anos, assumir o controle de Canaã, da Judéia, como é chamada no Novo Testamento. E nesse período que ele domina a Judéia, ele começa a torturar todos os judeus que tinham se convertido ao cristianismo, porque ele queria que todos voltassem a praticar o judaísmo. Então, no começo, a perseguição ocorreu, tá bom, por obra dos judeus. Depois será a perseguição por obra do Império Romano, depois pela Igreja Católica, depois pela Igreja Católica e pelos protestantes, e depois, né, e aí vamos dizer, os dias atuais, principalmente o século XX até os dias atuais, a perseguição será pelo ateísmo. A maioria dos países do mundo hoje que persegue, eles são ateus, tá bom? E junto com o ateísmo está o hinduísmo e o islamismo. A Índia, ela tem feito leis, tem proposto leis, nós veremos mais abaixo, para perseguir os cristãos, ok? Tirando o direito dos cristãos cultuarem, ok? Bom, o comentário prossegue. Na página 6, o número 2, diz: a igreja foi dispersada. Como consequência do episódio ocorrido com Estevão, uma grande perseguição aconteceu em Jerusalém e resultou na dispersão dos primeiros cristãos para a Judéia e Samaria. Lembrando que Jerusalém faz parte da Judéia, né? Então aqui, se você for comentar na sala de aula, procure colocar por toda a Judéia, né? Que Jerusalém faz parte da Judéia. Ainda na página 6, o número 3 nos diz: a perseguição cristã é uma realidade. De forma geral, podemos conceituar a perseguição como o ato de assediar, oprimir, dificultar ou negar os direitos fundamentais de ir e vir, torturar ou executar pessoas com bases em diferenças étnicas, políticas e religiosas. Nesse caso, por questões religiosas. De acordo com os dados do portal Missão Portas Abertas, a perseguição aos cristãos está aumentando em muitas esferas do mundo. São aproximadamente mais de 300 milhões de cristãos no mundo que enfrentam algum tipo de oposição por expressar sua fé em Jesus Cristo. Isso significa que os cristãos são discriminados em alguns lugares, presos em outros e até mesmo torturados e mortos em alguns países. Bom, principalmente os países muçulmanos, né? Eles vão perseguir os cristãos torturando, normalmente usando facão. Tem imagens, né, infelizmente, dos cristãos sendo assim, surrados na rua, ok? Pelos muçulmanos. E tem outras imagens de cristãos presos com os olhos vendados, tirados de uma van, e já tem uma grande cova cavada. Não sei se vocês já viram essas imagens, e eles vão levando os cristãos. Então os cristãos caem naquelas covas e já tem um atirador de elite que dá só um tiro na cabeça do cristão. Essas imagens acontecem no mundo. E recentemente, no Afeganistão, quando eles retomaram o poder lá, os islâmicos, imediatamente eles anunciaram: cristãos, nós vamos atrás de vocês. Então, nesse momento, os cristãos com certeza estarão
sendo perseguido ferozmente nesse país. Bom, coloquei aí em verde também um comentário que diz: perseguição ato é feito de perseguir, intolerância contra algum grupo social. Só como um complemento do que ele havia falado. Bom, vamos agora passar para a página 9. Eu coloquei aí, para vocês colocarem dentro desse capítulo 1, tá bom? Vocês concluírem com um exemplo que eu extraí, tá aí o link completo do site Portas Abertas. O artigo diz: você se lembra de Déa? A cristã foi presa por engravidar de um abuso sexual no Sudeste Asiático. Bom, na verdade, ela não era cristã quando ela foi estuprada e foi presa, tá bom? Ela foi presa por ser estuprada. É uma mulher que foi presa por ser estuprada e na cadeia ela vai conhecer o cristianismo. É o que diz o comentário abaixo. Veja, hoje, Déa, pseudônimo, ou seja, eles não colocaram o nome verdadeiro dessa mulher. Senão pode até gerar mais perseguição ainda para ela, né? Então, Déa é uma de nossas parceiras locais, mas há pouco tempo ela era uma das cristãs perseguidas, socorridas pelas Portas Abertas. O testemunho comovente dela foi tema da revista de abril de 2022. Antes de conhecer a Jesus, ela foi abusada sexualmente por um muçulmano muito respeitado em sua comunidade. E ao invés de ser socorrida como vítima, ela foi presa como impura e condenada por ter engravidado de um abuso. Olha só, irmãos, que absurdo, né? Então a mulher, ela foi abusada, engravidou, bom, e isso foi motivo para a prisão dela. O texto prossegue. As terríveis condições na prisão fizeram com que Déa perdesse o bebê que estava gerando, mas foi no cárcere que uma nova vida começou. Ela conheceu a Bíblia e a salvação em Cristo, e com o apoio de parceiros da Portas Abertas, encontrou também acolhimento e forças para superar os traumas causados por tanta violência. Hoje, no Dia Internacional do Voluntário, veja as novidades sobre o ministério que Déa tem conduzido no Sudeste Asiático, hoje na data que foi publicado, né? Bom, então esse texto do Portas Abertas é interessante para nós vermos como que o islamismo, ele trata, vamos dizer, até a mulher, a cidadã, que ela não é cristã, é cidadã comum. A mulher ser estuprada, engravidar e ser presa por ter engravidado. E qual a razão, né, de fazer isso com a mulher? Mas por quê? Porque é uma religião, né, que o fundamento dela é opressor. Infelizmente, o islamismo está fazendo isso no mundo. Tem alguns que argumentam, e até eu vejo sentido, né, para ser justo, numa parte da argumentação com que os muçulmanos colocam, que eles dizem que tem uma parte de muçulmanos que eles não perseguem, tá bom? Eles não matam, que eles são pacifistas, mas tem os muçulmanos extremistas. Tá, ok, existem os muçulmanos extremistas. Agora, então, eles deveriam fazer uma campanha educacional, então, com esses muçulmanos. A parte do Alcorão que diz, literalmente, persiga os hereges, né, e os mate, eles dizem que aquela foi uma palavra que Maomé falou quando ele e o seu grupo estavam cercados pelos hereges que estavam, no caso, defendendo a antiga religião da Arábia Saudita, com muitos deuses, enquanto ele queria implantar o monoteísmo. Isso também é verdade. Mas se tem tantos muçulmanos
jogando avião contra prédios, atirando em pessoas. Então, que os muçulmanos façam uma campanha educacional para mostrar, então, que aquilo foi um fato isolado. Mas não é isso que nós vemos no mundo, né? Pois bem, prosseguindo, ela fala também de um ministério no exílio, é o título do próximo tópico, agora na página 10. Deia foi exilada do país onde vivia e até hoje não pode voltar para casa. Apesar disso, ela não desanima em cumprir a missão para a qual Deus a chamou. Parte do ministério de Deia é acolher pessoas, especialmente mulheres, em situações de risco. A nação onde ela está é um local para onde muitas pessoas viajam em busca de tratamento médico. Bom, então, eles não informaram essa nação, mas é um bom exemplo, né? Bom, eu inseri aí essa parte em verde, está retratando, que eu acabei de ler, está retratando um trecho do site. Você tem o artigo lá, o link para você ler o artigo completo. Tem muitas histórias lá de pessoas sendo perseguidas. Então, naquele link ali, eles ainda têm um destaque que eles colocam as 7 pessoas, né, que tiveram histórias de perseguição de destaque nos últimos tempos, tá bom? Bom, eu inseri aí Isaías capítulo 25, versículo 7, em que Deus diz para o profeta, e ele reproduz: e destruirá nesse monte a máscara do rosto com que todos os povos andam cobertos, e o véu com que todas as nações se escondem, ou o véu, né, que está cobrindo os olhos das nações. Ou seja, de alguma maneira Deus vai abrir os olhos das nações para eles verem o que eles estão fazendo. Até na Índia, que é um país que mistura islamismo com hinduísmo, ok? Eles desenvolvem ainda leis contra o cristianismo. Eles estão tentando tornar essas leis mais severas. O capítulo 2, no final da página 10, diz: a perseguição cristã na atualidade. Em muitos lugares, ser cristão é perigoso. Para muitas pessoas no mundo atual, se converter e proclamar a fé em Jesus significa receber uma oposição sistemática, serem obrigados a abandonar a família, perder o emprego, perder os bens, bem como os direitos básicos. Infelizmente, em muitos lugares, o exílio, a prisão, a tortura, a mutilação e a morte fazem parte do contexto de vida de muitos cristãos e missionários. Bom, na aula de ontem, se vocês quiserem até aproveitar o link, eu contei exemplo exatamente de mutilação, lá no ano 177 da era cristã. E às vezes nós pensamos, essa fase de perseguição acabou. Irmãos, em termos de quantidade, hoje a perseguição é maior. Em termos de violência também. Por que em termos de quantidade? Porque, por exemplo, a Índia, que eu acabei de citar, ela tem uma população de 1.200.000.000, 6 vezes a população do Brasil, tá bom? E é um país que os cristãos eles são agredidos rotineiramente. E o governo, de uma certa maneira, está segurando algumas leis que alguns estão propondo para aumentar a perseguição aos cristãos, ok? Mas a perseguição nesse país é integral. Além da Índia, nós temos a China, 1.300.000.000, né? Quase 7 vezes a população do Brasil. E também é um país que, nesse momento, a perseguição está crescendo. As igrejas estão sendo destruídas. Sem contar os países islâmicos. Então, nós temos hoje
cerca de metade da população da Terra ou mais, em que os cristãos são perseguidos. Se você comparar isso com a população lá do ano 177, daquele exemplo histórico que eu contei, você verá, né, que a população hoje é muito maior. Se for contar só a população da Índia e da China, já bate a população do Império Romano, né? Bom, eu destaquei em azul aí também um trecho para vocês poderem destacar com os seus alunos, né? Por isso deveríamos ser gratos a Deus pela liberdade que desfrutamos ainda em nosso país e, ao mesmo tempo, estar vigilantes com algumas ideologias e movimentos políticos que buscam sorrateiramente enfraquecer a influência da Igreja em nome de um verniz de neutralidade religiosa. É importante deixarmos claro que a Constituição brasileira ainda garante o seguinte: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Então, aí ele bota aí o trecho de um artigo da Constituição de 1988 e coloca: como o apóstolo Paulo, não devemos nos furtar de fazer o uso da lei quando necessário. Bom, vou aproveitar para comentar aqui uma questão, né, que eu considero assim bem delicada, né, que é a maneira como alguns políticos, tá bom, infelizmente têm se comportado, né, alguns políticos que se dizem cristãos, porque nós infelizmente temos tido alguns escândalos, tá bom, mas eu ainda vejo como necessária a presença de cristãos lá. Tá bom? Tomara que eles aprendam, que todos se comportem melhor. Por quê, irmãos? Se não fosse a presença, né, de alguns conservadores lá, e aí eu vou colocar tanto cristão quanto católicos e outros, em 2000, o PT enviou uma proposta de lei, a PL 122, foi uma petista, né, com o apoio do PT, e essa proposta, essa PL 122, ela iria criminalizar a ação dos cristãos, dos pastores, que se recusassem a fazer casamento homossexual. Olha só, irmãos, se aquela lei tivesse sido aprovada, os cristãos não poderiam se recusar a fazer um casamento homossexual. Aquele foi um plano do inferno. Foi um plano do inferno. Tá bom? Então, por isso que eu digo que é necessária a presença de alguns cristãos lá. Tá bom? É necessário a presença de alguns cristãos para que eles mantenham, pelo menos, o respeito à lei da Constituição brasileira, que diz que nós temos liberdade, tá bom, de crença. Então significa que eu posso ou não fazer um casamento homossexual. Eu não posso ser preso por isso. Isso foi há 23 anos atrás, irmãos. Então o cristão ele tem que tomar cuidado quando ele vota, ok? Porque não faz sentido você votar em partido que já tentou emplacar leis que iria resultar na prisão de cristãos. Ok? Como é o caso do PT. Sem falar em política, mas é uma questão religiosa. Bom, abaixo tem um comentário em verde que diz: estamos vivendo dias difíceis. Pessoas que se dizem cristãs apoiam e votam em políticos que apoiam e militam por ideologias contrárias ao cristianismo e à fé cristã. Oram pelos cristãos perseguidos em outros países e aqui no Brasil votam e elegem políticos com a mesma ideologia ateísta. Isso é incompreensível, né? Irmãos, essa política ateísta, ela vai trabalhar contra os cristãos nas faculdades, no ensino médio. Não?
Por exemplo, um primo meu falou que na escola dele chegaram a proibir lá o dia, acabar com o dia dos pais, o dia das mães. Por que isso? Então faça o seguinte, já que a sociedade quer, crie o dia dos pais gays, mas por que acabar com o dia dos pais? Por que acabar com o dia das mães? Que é algo tão bonito que os filhos normalmente levam as mães, né, para serem homenageadas. Então isso daí são ações, irmãos, que vai minando, tá bom, a família. Por quê? Porque o ateísmo, todos os teóricos deles, tá bom, em especial Antônio Gramsci, Lenin e Marx, eles diziam que o ateísmo, a revolução comunista, para acontecer, eles têm que acabar com a religião e com a família, porque eles atrapalham o processo do ateísmo. Então, nenhum cristão deveria votar em um partido desse. Estão trabalhando contra a nossa fé, irmãos. Estão trabalhando contra a nossa fé. Se você procurar em suas igrejas, faça uma pesquisa entre os cristãos, ok? Pesquise e coloque a seguinte pergunta em particular para eles. Você conhece algum jovem cristão que foi para a faculdade e perdeu a fé? Tá bom? Se ele disser que sim, tente entrevistar esse antigo cristão e você verá que ele vai dizer: as coisas que eu ouvi lá na faculdade me fizeram desacreditar no cristianismo. Por quê? Porque o ateísmo ataca principalmente a história da Igreja Católica como se fosse história do cristianismo. E eles falam: é isso aí que vocês cristãos fazem, quando não é verdade. Eu conheço jovens que foram para a faculdade, ok? E perderam a fé exatamente pelo que eles ouviam lá e não estavam preparados para dizer: professor, existe cristianismo e cristianismo. Esse cristianismo aí que o senhor está falando, né, nós chamamos ele de falso cristianismo. Sempre existiu um cristianismo que não matava. Ou seja, mas as pessoas não estão preparadas para isso. E eu conheço jovens que perderam a fé, conheço outros que com um certo preparo, eles falaram: professor, isso aí que o senhor está falando é outro grupo, é um grupo diferente. Porém, a maioria, irmãos, ele fica retraído, não fala nem que é cristão. Por quê? Porque existe uma ideologia implantada na educação. E nesse ponto, mais uma vez, que bom que a chamada bancada evangélica, eu tenho até uma certa preocupação com esse nome que eles dão, né? E com essa ação, mas como eu disse, é necessário, né? Então a bancada evangélica tem trabalhado contra a doutrinação nas escolas, em especial das crianças, irmãos. Em especial das crianças. Eu sou analista de sistema, eu tenho aqui em casa, eu baixei o kit gay. Então, eu vejo lá os desenhos. Um desenho de uma criança que parece ter 8 anos, andando de mãos dadas com a mãe, aí aparecem 2 velhos, né, que vêm e se beijam na boca. Né? Isso é educação para criança? Aí para falar: filha, isso é normal, não discrimina não. Isso é educação para criança? A criança de 8 anos, ela não pode ter esse tipo de ensino. Quando ele fizer 18 anos, ele que escolha o caminho que ele vai seguir. Mas a escola doutrinar, isso é uma vergonha. E além de uma vergonha, é uma covardia contra a criança. Bom, eles estão criando leis contra essa doutrinação. Ok? Bom, prosseguindo ainda na página 12, tem aí o número 2, Coreia do Norte, a nação mais fechada ao Evangelho. Bom, vocês sabem que a Coreia do Norte, ela é uma nação comunista, ok? Ela é uma nação comunista. E ela persegue os cristãos ferozmente. Tá bom? Ela segue o ateísmo. Praticamente o ateísmo dela foi aplicado a partir do ateísmo russo e do ateísmo chinês. Os soldados da Coreia do Norte foram aliados dos russos por muito tempo, os russos comunistas, implantaram o comunismo lá. Ok?
E também, por implantar o comunismo, é um dos países mais pobres, que vive numa miséria extrema. Assim como também a Índia, né? E a própria China também. A China ela tem um grupo lá na cidade, que normalmente a televisão mostra, prédios grandes, né? Pessoas andando de carro novo, mas a maior parte da população vive na miséria. Só que as redes de TV não podem visitar toda a China, tá bom? Mas voltando à Coreia do Norte, o comentário diz: segundo a classificação do portal Missão Portas Abertas, em primeiro lugar em perseguição mundial, a Coreia do Norte é apontada como a nação mais fechada para o Evangelho desde o início deste século. Nestes últimos anos, o país norte-coreano teve 3 milhões de pessoas mortas pela fome, irmãos. Eu vou contar um exemplo para vocês que eu vi num documentário no History. O país é tão pobre que, por exemplo, uma pessoa que tenha um problema de catarata, ela não vai conseguir fazer uma cirurgia para se livrar daquele problema. Então eu vi o caso de um médico que ele se ofereceu para passar um período lá na Coreia e fazendo cirurgias, tá, ok, para livrar as pessoas da catarata. E mostrou uma mulher que ela passou pela cirurgia, ela tinha que ficar com um pano durante um tempo por causa da luz, e perguntaram a ela: quando você puder tirar esse pano, qual vai ser a primeira coisa que você vai querer ver? E ela disse o seguinte: eu vou querer ver o meu líder, que está nos salvando da opressão americana. Olha só que lavagem cerebral pela qual essa mulher passou. Ela está cega sem enxergar, vai voltar a enxergar, ela quer ver o rosto de um homem, um líder, né, que para ela é um salvador. Né? Por que ela não falou em ver o rosto dos seus conhecidos, tá bom? Seus parentes? Não, ela quer ver o rosto do seu líder. Então eles vivem numa lavagem cerebral. Bom, para concluir esse capítulo 2, eu coloquei na página 14 para vocês uma outra história que eu extraí lá do Portas Abertas, que eu achei interessante para vocês usarem na sala de aula. Ela diz: Estado de Karnataka adere à lei anticonversão na Índia. Governador do estado aprovou o decreto em maio de 2022 com punições severas aos cristãos. Ok? Aí está aí o link completo para você ler. Se quiser ler o artigo completo lá, ele é bem grande, tem muitas outras histórias, né? Ele diz: as acusações contra cristãos são baseadas em falsas denúncias de conversão em massa de hindus. No dia 17 de maio, o governador do estado de Karnataka assinou um decreto que afeta o Estatuto de Proteção à Liberdade de Religião, aprovado em dezembro pela Assembleia Estadual. Então, olha, eles haviam aprovado essa lei, mas foi de um estado, como por exemplo, o estado, um exemplo do Piauí, tá bom? Estou usando como exemplo, ele teria desenvolvido essa lei, aprovado essa lei. Porém, existe uma votação superior, que eu tenho esperança, né, que não aconteça, que isso não seja aprovado nunca. Mas veja que eles estão tentando aumentar a perseguição aos cristãos, ok? Bom, o comentário prossegue. Ele diz: a lei que proíbe conversões do hinduísmo não tinha ido adiante, porque as esferas legislativas inferiores suspenderam a discussão. No entanto, o governador do estado decidiu aprová-la e deu 6 meses para o conselho analisar a lei. Ou seja, ele criou uma lei local. O artigo prossegue: eu não sei por que o governador de
Karnataka tem tanta pressa? Ele deveria promulgar leis que promovessem o desenvolvimento econômico ou que gerassem emprego para os jovens, disse um membro do Congresso Nacional da Índia. Ou seja, a esfera nacional, ela não está querendo aprovar essa lei. É interessante porque na Índia, irmãos, eles seguem aquela doutrina da predestinação. Todos os pagãos seguiam, né? Tá bom? Eles dizem que existem pessoas que os deuses predestinaram eles a fazerem parte de uma casta inferior e outros a fazerem parte de uma casta superior. Esses, né, que eram de famílias pobres e decretados como uma casta inferior, a história fez com que eles se destacassem de alguma maneira e chegassem ao governo da Índia. Então eles começaram a criar leis contra essa discriminação de casta inferior e casta superior. Disseram, ó, todos são iguais. Olha aqui, eu sou de uma família que, segundo a história hindu, eu faço parte de uma casta inferior, mas agora eu estou no governo do país. Então eles começaram a criar leis dificultando essa discriminação. Como essas pessoas já têm um sentimento contra a discriminação, então eles também não querem, estão dificultando aprovar leis contra a discriminação aos cristãos. Ok? O artigo prossegue. Ataques e difamação. Cristãos ficaram preocupados com a decisão, já que os ataques têm aumentado no país. A hostilidade aumentou desde que o governo estadual pressionou a aprovação dessa lei com falsas informações e discursos incitando a violência e a discriminação dos cristãos, disse um parceiro local das Portas Abertas. Ou seja, eles ainda não criaram leis, ainda não aprovaram leis nacionais para aumentar a perseguição. Tá bom? Mas a população acaba ouvindo, tá bom, essas propostas desses governadores e que eles começam a acusar os cristãos de estarem convertendo hindus e até obrigando os hindus a aceitarem o cristianismo. E usam isso como argumento, um argumento mentiroso, uma história mentirosa, é usada para aumentar a perseguição aos cristãos. O artigo prossegue. Pouco antes da aprovação da lei, líderes cristãos se encontraram com o governador e imploraram que ele não assinasse o decreto. Leis anticonversão foram aprovadas em 10 estados da Índia, mas as punições prescritas pela lei de Karnataka são mais severas do que as outras. Grupos nacionalistas hindus acusam cristãos de impor a conversão de hindus e dalits e usam isso como pretexto para atacar cristãos. Dalits é um tipo de liderança religiosa dele, né? Os ataques se baseiam em falsas informações de conversões em massa de hindus, mas não há dados que sustentem essa narrativa. Em Karnataka, menos de 2% da população é cristã, de acordo com o censo de 2011 na Índia, e o número parece estável. Eu vou fazer uma comparação com o que está acontecendo na Índia com o que acontecia no mundo pagão. Quando nós estudamos história da igreja, nós vemos que no mundo pagão, em especial entre os bárbaros, a pregação do evangelho causou uma grande conversão. Uma das razões era, por exemplo, a mulher, ela não tinha direito de ir para o paraíso, porque só ia para o paraíso quem morria guerreando. Então, quando o cristianismo surgiu, né, naquela região e começou a pregar, olha, você para ir ao paraíso, você deve aceitar Jesus como Salvador, mudar de vida, abandonar todo tipo de coisa ruim, e aí, claro, a lista do que a Bíblia apresenta, né, as obras da carne, abandone todas essas coisas e você será salvo, só isso. Então diz que principalmente entre as mulheres houve uma grande aceitação. Agora você pensa entre os hindus, uma grande parcela da população, ela
está debaixo dessa lei, que é a lei da predestinação, a lei das castas, que diz o seguinte: olha, você pertence a uma casta inferior. Os deuses decretaram isso e você não pode mudar isso, tá bom? Esse é o sistema. Vamos lá, lá na Índia, os hindus são calvinistas, vamos colocar assim. É porque, na verdade, os calvinistas é que são pagãos. Essa é uma doutrina pagã mais antiga que os calvinistas. Mas vamos usar o termo popular dos dias atuais. Eles são calvinistas. Então, o que ocorre? Ele cresce ouvindo dizer que ele faz parte de uma casta inferior, que os deuses predestinaram ele a isso e que ele não pode mudar isso. Aí chega um cristão e fala assim: olha, se você aceitar Jesus como Salvador, você sai debaixo dessa maldição. Não existe esse negócio de dizer que você está predestinado, tá bom, a ser uma classe inferior. Bom, a Bíblia diz que seja servo, seja livre, todos nós somos um diante de Deus. Nós somos iguais diante de Deus. É esse Deus que eu estou te apresentando. A pessoa, claro, vai falar: então, né, o que os deuses aqui da Índia dizem, né, é algo horrível para mim, para minha família, meus filhos, meus netos, sempre serão predestinados a fazer parte de uma casta inferior. Então, o que eu acredito é que a pregação, ela gere um número grande de conversão. Isso acontecia também no Império Romano, em todo o mundo pagão antigo. A história diz que o período assim que o cristianismo não era perseguido, os templos pagãos ficavam vazios, porque o culto pagão era uma coisa horrível, era uma crença horrível. Inclusive tinha lá a crença de que todos eram predestinados a morrer por uma peste, ou a sobreviver na peste, a perder uma guerra, ou a vencer uma guerra. A religião da Índia é a mesma religião romana, né? Ok? Todas elas nasceram lá em Babel, na Babilônia. O historiador Flávio Joséfo cita isso e cita historiadores romanos que contam essa história. Bom, o comentário prossegue ainda na página 16. Cristãos em Karnataka. Nacionalistas hindus fizeram um alvoroço e ameaçaram a comunidade cristã. Pastores foram atacados e acusados de seduzir pessoas a se tornarem cristãs. Cultos são chamados pejorativamente de colheita de conversões. Enquanto isso, eventos de reconversão em massa, como o Gawapsi, procuram atrair pessoas de volta para o hinduísmo. Cristãos vivem sob a nuvem de medo com os ataques e as falsas acusações. Alguns foram marginalizados em suas comunidades e as igrejas foram vandalizadas e forçadas a fechar, diz um pastor local. Então, irmãos, provavelmente o que está acontecendo lá era o mesmo que acontecia no Império Romano, ok? Começava a haver muitas conversões e as pessoas eram descobertas, então eram perseguidas. Bom, ainda na página 16 tem o capítulo 3, que diz como ajudar a igreja perseguida. Número 1, conhecer a gravidade da situação. Eu destaquei em azul. Infelizmente, não é tão fácil ter acesso a informações de qualidade em relação ao contexto de perseguição cristã no mundo. Lamentavelmente, parece que há má vontade das mídias internacionais em divulgar esse quadro de violação aos direitos fundamentais do ser humano. É verdade, irmãos. Vocês acham que a Rede Trevas de televisão, que nós sabemos que ela é aliada ao PT, ok? Ela é aliada às coisas ruins que nós estamos vendo acontecer no Brasil, seja espiritismo, seja partido corrupto, seja homossexualismo, ela é aliada a toda coisa ruim. Então, ela não divulga. Até o presidente dos Estados Unidos, uma figura que eu não gosto muito de citar, porque ele, lá nos Estados Unidos, ele é ligado àquelas igrejas batista protestante que fundaram a Ku Klux Klan.
Se você procurar na internet, até quando ele esteve no Brasil, veio líderes da Ku Klux Klan com ele aqui no Brasil. Então eu não gosto muito de citar ele, mas ele falou uma verdade. Ele criticou a ONU dizendo, olha, vocês defendem diversas minorias, vocês que estão sendo perseguidas no mundo, mas os cristãos que estão sendo perseguidos em diversos países, vocês não fazem uma referência a isso. Aí ele falou, eu vou parar de doar dinheiro para a ONU, para ajudar as minorias, e vou enviar para os grupos que ajudam os cristãos. Bom, nesse ponto ele agiu bem, né? A intenção dele eu prefiro não comentar, mas isso é uma verdade, tá bom? Realmente a ONU, ela não dá atenção aos cristãos perseguidos. O Papa também, por sua vez, ele não está nem aí para cristão perseguido, nem católico perseguido, ele está se preocupando. De vez em quando dá uma nota, mas o que nós sabemos de perseguição, nós sabemos pelos evangélicos. Número 2, ele diz, ore pela igreja perseguida. Devemos orar pelos cristãos perseguidos e pelos missionários desse contexto. Ora, a Bíblia nos ensina que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Por isso, ore para que os cristãos perseguidos e os missionários que atuam nesse contexto tenham coragem e não desanimem diante das perseguições. Ore por proteção de suas vidas, de suas famílias e suas comunidades. Ore também pelos perseguidores, pois eles também precisam de Jesus. Ore para que se arrependam e se convertam ao Evangelho, como ocorreu com o apóstolo Paulo, né? Ou seja, um perseguidor se converteu. Número 3, na página 18, ele diz, se envolva com a causa da igreja perseguida. Né? Quando nos dispomos a orar pelos cristãos perseguidos, já começamos a nos envolver com a causa da igreja perseguida. Naturalmente, ficamos mais sensíveis a obedecer à voz do Espírito Santo. Pode ser que ele nos chame a atuar de maneira mais efetiva e diretiva com a causa dos crentes perseguidos. Bom, nós nos envolvermos pode representar até nós, em algum momento, sermos chamados, né, para pregar nesses países. Bom, na página 19 eu coloquei aí também uma outra notícia do site Portas Abertas, que também está lá entre os 7 casos mais conhecidos de cristãos perseguidos. Tá bom? Está ali o link completo para você poder ver. Ele dá o nome de Yahu, é o nome da pessoa, não sei se pronuncia assim, da Coreia do Norte. Yahu é uma norte-coreana da 3ª geração de cristãos na família, apesar de nunca ter ouvido falar de Jesus por sua mãe. Ou seja, provavelmente a mãe era cristã, mas não falava de Jesus para ela por medo. Olha que situação. No país, os cristãos são vistos como espiões do Sul, no caso da Coreia do Sul, que é uma nação democrática, né? E lá tem muitos cristãos. Lá se desenvolveu, não sei se ainda é a maior igreja do mundo, a igreja do pastor Paul Yong-Soo. E prossegue. Por isso, se descobertos, toda a família pode ser punida. Após a morte do presidente Kim Il-sung, as porções diárias de comida pararam de ser distribuídas para a população e muitas pessoas começaram a morrer de fome. Foi o que aconteceu com uma das filhas de Yahu. Um exemplo, irmãos, eu cheguei a ver uma notícia que na Coreia do Norte não tem mais cachorro, porque o governo mandou recolher todos os cachorros para poder fazer comida para a população, ok? Então acabaram os cachorros. Mas algumas pessoas perguntam, mas pastor, nós não vemos na televisão aquele exército, né, com armas poderosas, armas caríssimas? E como assim estão com armas caríssimas e a população tão pobre? Né? Não, irmãos, o que é recolhido de imposto, que lá existem poucas indústrias, mas o que é recolhido de imposto
ele é usado para fazer essas armas. Porque essa Coreia do Norte, ela quer invadir a Coreia do Sul, que é uma nação que tem muitos evangélicos e é muito próspera. Então ela quer tomar posse dessa riqueza. Os Estados Unidos é aliado da Coreia do Sul, né? Então é mais um país do mundo onde nós vemos o risco de uma guerra frequente, está sempre com esse risco. O artigo prossegue. Antes disso acontecer, ela lhe disse: eu e seu pai somos culpados disso estar acontecendo com você. E a filha disse: eu não culpo você, mas culpo o país. Não há esperança aqui. Não morra de fome como eu. Vá embora desse lugar sem futuro. Essas foram suas últimas palavras. A confiança de Yahu no governo se transformava cada vez mais em decepção. Em 1966, o marido de Yahu fugiu para a China. Um ano depois, o Serviço de Segurança informou a família sobre a fuga dele, o que implicava nele ser mandado de volta para a Coreia do Norte, caso fosse encontrado no país vizinho. Ou seja, na China teria alguma oportunidade de trabalho, provavelmente vivendo escondido, sem frequentar uma igreja, porque se frequentar uma igreja que o governo tome conhecimento, ele destrói. Durante seu tempo na China, ele conheceu um missionário e estudou a Bíblia com ele. Lá serviu como líder de louvor em uma igreja frequentada principalmente por norte-coreanos. Porém, uma pessoa o denunciou e ele foi preso antes de ser mandado de volta para a Coreia do Norte. Na prisão, ele começou a falar de Jesus e dividia a comida com os presos. Bom, primeiro observar, o pai da família teve que fugir, né, para ele ter uma chance de sobreviver. E talvez a mãe sozinha ali, a mulher sozinha, consiga sobreviver, porque talvez o pouco que ela plantar dê para ela comer um pouco, mas não dava para dois. Então ele fugiu para a China, talvez até na esperança de, quem sabe no futuro, conseguir resgatar a esposa. O comentário prossegue. Colocando a fé em Cristo. Certo dia, após ser transferido para uma prisão norte-coreana, os filhos foram visitá-lo na prisão. Como guardas entravam e saíam o tempo todo, o marido de Yahu puxou a mão do filho por baixo da mesa e escreveu na palma de sua mão: creia em Jesus e ore a ele. Sempre que estiverem desanimados, passando fome ou tristes, orem a Jesus. Ele não é visível, mas ouve a oração de vocês e vai respondê-los. A única maneira de sobreviver nesse país é crendo em Jesus e orando a ele. Isso levou a família a colocar a fé em Cristo e a começar a orar a Deus. E diz: eu reconheci o que é a verdade. A fé do meu marido me ajudou a enxergar isso. Depois disso, nós começamos a orar. Não sabíamos muito sobre a palavra de Deus, mas percebi que nem o ditador Kim Il-sung, nem o Partido Comunista poderia nos salvar, somente a fé em Jesus. Coloquei minha confiança em Jesus e comecei a orar. Né? Essa é uma história atual, irmãos, de perseguição. Né? Continuando o trabalho. Quando o marido de Yahu foi executado, ela tomou a decisão de continuar o serviço a Deus que ele começou e decidiu fugir para a Coreia do Norte também. Fugir da Coreia do Norte também. Mas durante suas tentativas, ela foi descoberta e mandada de volta. Primeiro para uma prisão mista, onde foi interrogada e torturada durante muitos dias. Uma das prisioneiras contou aos guardas que Yahu pregava a palavra de Deus dia e noite. Olha só, então a irmã está sendo torturada, mesmo assim está pregando o evangelho, né? Continuando ainda na página 21. Ela foi torturada muitas vezes e em alguns momentos teve medo de perder a consciência e negar a Jesus. Eu já contei para vocês em algum momento que, principalmente no Império Romano,
Teve muitos casos de pessoas que não suportavam e negavam a Jesus. Aí essas pessoas aqui estão sofrendo e ela com esse medo, né? E prossegue, no final da página 21. Ela orou e o Senhor lhe deu forças para suportar. Eu ouvi uma voz que me dizia: pense no sofrimento de Jesus na cruz. Essas imagens ficaram bem claras em minha mente e fui envolvida por elas. Enquanto pensava no sofrimento de Jesus, Eahu não sentiu nenhuma dor. Foi mandada de volta para a cela e lá ouviu uma voz do alto dizendo: minha filha amada, hoje você andou sobre as águas. Que bonito, né? Ou seja, você passou por uma experiência de milagre. As outras mulheres não perceberam nada, ou não ouviram, e Eahu percebeu que Deus estava com ela em todos os momentos. Ela passou por um total de 10 prisões, até ser levada para um campo de trabalho forçado. Ela entendeu que deveria falar sobre Deus dentro do campo, mas não sabia como fazer isso. Deus lhe mostrou a quem falar e como anunciar a palavra. Como as pessoas podiam morrer a qualquer momento, elas recebiam bem o Evangelho. Foi assim que elas começaram uma igreja secreta no campo. Porque também tem muitos presos políticos lá na Coreia do Norte. O atual líder da Coreia do Norte, irmãos, ele matou o próprio irmão. Ele matou o próprio irmão porque o irmão viajou para a Coreia do Sul, estava talvez querendo deixar aquele país comunista, que é uma coisa horrível. Então ele mandou matar o próprio irmão, envenenou o irmão. Então todo mundo que se levanta contra ele, né, ou se ele desconfia, mesmo que não tenha realmente se levantado contra ele, ele manda matar, manda colocar para trabalho forçado, que é o mesmo que acontece na China. Por que a China consegue vender produtos tão baratos? Hoje, praticamente tudo que você compra de tecnologia da informação vem da China. Por quê? Porque uma população de quase 1 bilhão e 400 milhões, em números redondos, é próximo disso, 7 vezes a população do Brasil. Como é que você alimenta uma população dessa? E teve uma seca tremenda nesse ano de 2023 na China. Então pense como está a fome lá. Então tem muitas pessoas passando fome, eles colocam essas pessoas para trabalho escravo. Cristãos capturados na China ou são mortos ou são levados para trabalho escravo. Ok? Então assim eles conseguem fazer produtos tão baratos, porque o indivíduo trabalha por 2 pratos de arroz, um na hora do almoço, outro na hora da janta, porque o chinês come muito arroz, né? Essa é a situação da China, da Rússia, né, da Coreia do Norte, dos países comunistas. No final da página 22, a conclusão. Infelizmente, há lugares em que cristãos são mortos por causa de sua fé em Jesus. Isso mesmo, em pleno século XXI, pessoas são mortas por causa de Jesus em nome de ideologias satânicas que se sentem ameaçadas com o fundamento da fé cristã. Oremos pelos nossos irmãos perseguidos. Que Deus nos conceda a graça de ser uma igreja que se alegra em estar na presença dele, intercedendo dia após dia pela obra missionária, principalmente pela igreja perseguida.